Muito bem, nós estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E a lição de hoje é a lição de número 7, lição 7, onde nós vamos falar de Estevão, um mártir avivado. Na verdade, Estevão é o primeiro mártir da igreja. Nesse trimestre, nós estamos estudando esse tema, Viva a Tua Obra, sobre o avivamento, um tema necessário para que nós possamos provar do avivamento. E estamos, claro, vendo no livro de Atos, vários temas. Falamos de Pedro, o ministério avivado de Pedro. Agora, hoje, vamos falar de Estevão. Estevão, um mártir avivado. Na verdade, Estevão teve um ministério muito curto, ele foi consagrado a diácono, e aí ele teve aquele grande debate de Atos capítulo 7 com os judeus, e no final Estevão foi apedrejado, mas ele viu os céus abertos e o Filho de Deus sentado à destra do Todo-Poderoso. E Estevão teve essa grande visão no momento do seu apedrejamento. O importante também é, com a morte de Estevão, as suas vestes foram colocadas aos pés de Saulo de Tarso. E certamente esse testemunho marcou a vida de Saulo, que mais tarde se transforma no grande apóstolo Paulo. Vamos lá, Estevão, mártir avivado, o texto áureo da nossa lição se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versos 56 e 56. 55 e 56. É sempre bom prestar atenção no texto áureo, porque ele é a chave da nossa lição. Diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Esse é o texto áureo da nossa lição. E a verdade prática é que, por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória, como Estevão contemplou. Então, vale a pena, meus amados, nós sermos fiéis até o fim. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A leitura bíblica se encontra em Atos, capítulo 6, verso 8 a 10, que fala um pouco da consagração de Estevão e fala das características que Estevão tinha como diácono, um homem cheio de sabedoria do Espírito de Deus e de poder, de fé. E nós vamos ver também em Atos 54 a 60, que ao término do sermão de Estevão, Estevão pregou e resumiu todo o Antigo Testamento para nós em Atos capítulo 7, mas o que acontece no final da sua sermão e o seu apedrejamento, uma morte terrível, por apedrejamento, e Estevão vê os céus abertos, o Filho do Homem em pé à destra do Todo-Poderoso. Então vamos lá. Leitura bíblica em classe, Atos, capítulo 6, verso 8 a 10. Eu quero que você note do que Estevão era cheio aqui. Estevão, cheio de fé e de poder. É muito bom nós sermos cheios de fé, e não só fé, mas também poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, o ministério de Estevão era marcado por sinais, prodígios entre o povo. E levantaram alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus e dos alexandrinos. Note que aqui vai haver 3 tipos de sinagoga: dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, os que eram da Cilícia e da Ásia. A oposição era grande entre esses judeus, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Houve uma disputa aqui de debate,
não é, do que Estevão pregava e cria. E o importante, olha o verso 10, e não podiam resistir à sabedoria, o espírito com que falava. Então Estevão não era só um homem cheio de fé e de poder, mas também era cheio de sabedoria. Que maravilha quando nós podemos ter fé, poder e sabedoria. 3 elementos importantes na nossa comunhão com o Senhor e para proclamar o Evangelho: fé, poder e sabedoria. Atos capítulo 7, verso 54. E ouvindo eles isso, enfureceram em seu coração e rangiam os dentes contra ele. A raiva deles era tão grande contra Estevão que até rangia os dentes. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, já vimos que Estevão era cheio de fé, de poder, de sabedoria, e também era cheio do Espírito Santo. Fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Que maravilha, que visão Estevão teve quando fixou os olhos ao céu e viu a glória, viu Jesus que estava à direita de Deus. E disse, e ele vai dizer isso, esse vai ser o seu último testemunho: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Estevão via, mas eles não viam. E olha o verso 57, mas eles gritavam com grande voz, taparam os ouvidos, eles não podiam mais ouvir Estevão e arremeteram unânimes contra ele. Então eles não queriam mais ouvir, taparam os ouvidos, foram contra ele, e Estevão testemunhava daquilo que ele via, e expulsando-os da cidade, o apedrejavam. Estevão, então, teve uma morte por apedrejamento, uma morte trágica, e as testemunhas depuseram suas vestes ao pé de um jovem chamado Saulo. Aqui é a primeira vez que Saulo é mencionado, ele ainda é jovem, ele teve as vestes de Estevão, desse primeiro mártir da igreja, posto suas vestes aos pés de Paulo. Aqueles que iam apedrejar tiraram as vestes e lançaram ao pé de Paulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Olha, Jesus, a atitude de Estevão é parecida com a de Jesus na cruz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Estevão, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, Estevão vai morrer apedrejado, mas de joelho. E pondo-se de joelho, clamava com grande voz, Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Irmãos, Estevão se parece com o Senhor Jesus na morte. Quando crucificado, Jesus falou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E Estevão, na hora da sua morte, ainda intercede por aqueles que lhe apedrejam, dizendo, Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Ele morre ou expira orando pelos seus apedrejadores, por aqueles que o apedrejavam. Isso é uma obra de Deus tremenda, você conseguir orar por aqueles que ainda estão te matando, não é? Mas devemos ter essa atitude. Vamos para a introdução da nossa lição. O assunto dessa lição é justamente o martírio de Estevão. E a palavra-chave aqui é mártire, né? Mártire, no grego, essa palavra que foi transliterada do grego, mártire quer dizer testemunha. Então, ele é um avivamento, ele é um avivado, faz parte do avivamento de um verdadeiro herói da fé, Estevão. Como um dos 7 diáconos que integraram o primeiro corpo diaconal em Atos 6 da igreja primitiva, Estevão é destacado dos outros 7, dizendo que ele era cheio de fé, de poder, que fazia prodígios e grandes sinais entre o povo.
Então Estevão, ele se destaca dos outros, mostrando um ministério de milagres, de prodígios e grandes sinais entre o povo. Perdão, devido a essa atuação evangelística que Estevão teve, debaixo da unção do Espírito Santo, vai causar inveja, vai causar oposição àqueles que eram adversários do Evangelho. E o livro de Atos vai nos relatar e revelar que o martírio de Estevão, e por causa dessa perseverança dele no Evangelho, nós vamos ver que ele foi um servo fiel, e foi fiel até a morte, né? E nesse caso, morte de apedrejamento. Apocalipse, capítulo 2, 10, diz Jesus: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Certamente Estevão recebeu essa coroa. Vamos para o testemunho de Estevão. Estevão foi usado por Deus, e queremos falar primeiro do seu nome, Estevão. Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos em Atos 6, verso 3 e 5. Claramente aqui, o evangelista Lucas, que é o escritor de Atos, faz uma menção de destaque ao mencionar e dizer que esse primeiro mártir da igreja foi um homem cheio de fé e do poder e do Espírito Santo, Atos 6:5. No verso 8, nós vemos mais características. Estevão, cheio de fé, de poder, fazia prodígios e grandes sinais, não era pouco, entre o povo. Essa reputação de Estevão causou inveja e grande oposição daqueles adversários dessa igreja que estava nascendo em meio a essa comunidade judaica. Estevão também, por causa do seu nome, Estevão, que significa coroa, não é? Estevão, e pelo nome como é dado Estevão, parece que ele era um judeu grego, ou judeu helenista. E diz que levantaram alguns da sinagoga, chamados libertos ou libertinos, dos Cirene e dos alexandrinos. A maioria desses judeus falavam a língua grega, dos que eram da Cilícia, da Ásia. E esses disputavam com Estevão, mas não podiam lhe resistir à sabedoria com que ele falava. Nos dias de hoje, nós devemos orar e oremos para Deus levantar crentes como Estevão, cheios de fé, de poder e de sabedoria. A oposição, uma covarde oposição se levanta. Os inimigos da igreja usam de meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã. No debate com Estevão, como eles não podiam resistir-lhe à sabedoria com que ele falava e ao espírito com que falava, eles usaram de suborno para alicerçar homens ímpios a fim de acusar Estevão com mentiras. Esses adversários levantaram acusações que acusaram Estevão de falar contra Moisés e contra Deus. Nós vamos ler isso em Atos, capítulo 6, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 9 a 14, eu vou ler para você. E levantaram alguns da sinagoga, chamados libertos, Cirene, dos alexandrinos, do que era de Cilícia e Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam, verso 10,
resistir à sabedoria, o Espírito como falava. Verso 11 agora. Então subornaram os homens para que dissesse: ouvimos ele proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Isso era uma mentira. Eles subornaram esses inimigos, usaram isso para trazer Estevão perante o Sinédrio. E eles vão usar de violência contra Estevão, estimulando a liderança religiosa da época, e levantaram aí violentamente, o levaram para o Sinédrio. Verso 15 diz: todos que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Até isso, Deus agiu para que o rosto de Estevão parecesse de um anjo. Não é que Deus, use o seu povo de tal forma que possa refletir o poder do Espírito Santo. Vamos para o ponto 3, essa fúria dos acusadores. Após resumir com sabedoria a história de Israel e de sua apostasia no capítulo 7, no discurso de Estevão, Estevão mudou o foco, confrontando a dureza dos corações. Atos capítulo 7, verso 51, Estevão diz: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como vossos pais fizeram. Em suma, Estevão estava denunciando as traições e homicídios deles contra Jesus. Assim, diante de dura denúncia, esses homens ímpios vão se enfurecer a ponto de ranger os dentes. Olha, Atos 7:54. E ouvindo eles isso, enfureciam em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Que fúria terrível, não é? A ponto de ranger os dentes. Mas Estevão expôs com autoridade o que o Espírito Santo lhe havera propusera no seu coração. Muito bem, com isso nós terminamos o tópico 1, e a sinopse do tópico 1 é: Estevão manteve-se firme em seu testemunho cristão, mesmo diante da fúria dos seus opositores. Nem todo mundo vai concordar conosco, vai ter gente que vai se opor. Vamos à preciosa morte de Estevão, como resultado da sua pregação e testemunho. Diz-nos a Bíblia que Estevão, cheio do Espírito Santo, verso 55, mas ele estando cheio do Espírito Santo. Após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Quando eles começaram a ranger os dentes contra ele, enfurecidos, eles então vão fazer agora de Estevão o primeiro mártir da igreja. E esse primeiro mártir, antes de morrer, teve uma visão da glória de Deus e do Filho do Homem, de Jesus, que era o Filho do Homem, sentado, visto ao lado do Pai, no momento especial de tamanha êxtase espiritual, de modo que a morte não o intimidou. Estevão sabia para onde ele ia. Diz-nos o texto de Atos 7:55, mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Que coisa maravilhosa! Estevão viu a glória de Deus e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem estando em pé, à mão direita de Deus. Que visão gloriosa que Estevão teve!
e demonstra uma vida espiritualmente avivada, que é capaz de contemplar a glória de Deus diante de uma grande tormenta. Avivamento é isso, é contemplar a glória de Deus, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à tormenta. Parte 2.2 da nossa lição fala da violência dos acusadores de Estevão. Se seus acusadores estavam enfurecidos a ponto de ranger os dentes, e por causa do enfrentamento corajoso de Estevão, eles não suportaram ouvir que ele via a glória de Deus e Jesus nos céus. Então, decide executá-lo, expulsando-o da cidade e levando a uma parte para ser apedrejado. Normalmente as pessoas eram apedrejadas fora dos muros da cidade. E o que é interessante no apedrejamento de Estevão, aparece pela primeira vez na Bíblia a imagem de Saulo, Atos capítulo 7, verso 58. Diz, expulsando da cidade, então ele foi apedrejado fora da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas, aquelas que foram levantadas para falar falsamente, depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, Saulo, de alguma forma, estava comandando, controlando, servindo como representante do Sinédrio no apedrejamento de Estevão. Aqui, quando eles apedrejam Estevão, eles fazem de Estevão o primeiro mártir da igreja cristã. Saulo de Tarso, então vai aparecer aqui, e depois Saulo começa a perseguir os cristãos até a sua conversão a caminho de Damasco. Vamos para o ponto 3, o perdão no martírio. Naquele momento de suplício, de dores, de apedrejamento, Estevão jamais demonstrou sentimento de vingança ou de ódio contra aqueles que o apedrejavam. Muito pelo contrário, e apedrejando Estevão, que em vocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo ainda-se de joelhos em oração, Estevão faz sua última intercessão: Senhor, não lhes impute esse pecado. As últimas palavras dele, tendo dito isso, adormeceu. Que exemplo maravilhoso, grandioso em Estevão. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não lhes impute esse pecado. Que súplica maravilhosa. Aqui vai se cumprir a palavra de Deus. Salmo 116, verso 15, que diz: Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Um crente espiritualmente avivado não cultiva desejo de vingança contra ninguém, nem ódio no seu coração. Ele está pronto a perdoar seus algozes e ainda não só perdoar, interceder por eles diante de Deus. A sinopse, tópico 2, Estevão, cheio do Espírito Santo, testemunhou e manifestou a glória de Deus. E voltando no ponto, se alguém tem um inimigo, normalmente não ora pela conversão, pela salvação, ou pedindo que Deus não lhes impute o pecado. Normalmente a gente faz orações de vingança. E tem até gente que ameaça, diz: eu vou te colocar nas mãos de Deus, não é? Bom, mãos maravilhosas para estarmos nas mãos de Deus. Mas não por causa da ameaça de alguém. É porque Deus realmente nos conduz na palma de suas mãos. Vamos para o ponto 3 da nossa lição. O avivamento no sofrimento. Não é só alegria, não é? Vai haver sofrimento.
Nós vamos ver sofrimento e morte dos apóstolos. A Bíblia não diz que todos os apóstolos de Jesus morreram, ou não descreve para nós. Mas de acordo com a história da igreja e um livro excelente para você poder ler, que é o livro dos Mártires, John Fox, é um livro maravilhoso, publicado inclusive pela CPAD, nos mostra e dá registros orais e de tradições históricas sobre a morte dos apóstolos. A tradição histórica que nos é transmitida oralmente e registrada também em alguns escritos, diz-nos que, com exceção de João, o evangelista, todos os apóstolos tiveram uma morte violenta, morreram como mártires. Após a morte de Estevão, lemos em Atos 12 que Tiago foi decapitado por Herodes e ele também tentava apresentar a Pedro, se não fosse pela intervenção miraculosa de um anjo do Senhor que tirou Pedro da prisão. A única coisa certa é que esses apóstolos foram fiéis e fiéis até a morte, até o ponto de dar a sua vida por Cristo. Não negaram o nome do Senhor. Os apóstolos eram espiritualmente avivados, só uma pessoa avivada está pronta a isso. Quando vezes somos tentados a negar a Cristo, até por motivos banais, quer na família, quer na escola, quer em uma posição profissional, no trabalho, que Deus nos guarde de trairmos o Salvador. Vamos ainda ao tópico 2, o avivamento e sofrimento. O avivamento espiritual motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo renova as forças do servo de Deus para enfrentarem situações difíceis por causa de sua fé em Jesus. Nem sempre é fácil seguir a Cristo. Na verdade, nós teremos muitas aflições. A Bíblia nos mostra, no entanto, que a capacitação de passar pela aflição vem do Espírito, para que nós sejamos resilientes diante das dificuldades. Para o crente que se encontra espiritualmente avivado, quando diante do sofrimento, ele pode dizer, como Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força, ou é a sua força. Por isso que o avivamento é uma questão de necessidade, nos ajuda, principalmente conforme vamos chegando perto daquele dia, que a malignidade no mundo vai crescendo, porque o mundo jaz no maligno, cada vez a maldade, nós vemos, parece que hoje estamos vivendo dias que o certo se tornou errado e o errado certo. E isso traz a necessidade e a questão do avivamento. O avivamento não é só que a gente quer ficar alegrinho, mas é uma questão de necessidade. O crente em Jesus precisa desse ingrediente chamado avivamento, desse suporte do céu para superar as dificuldades, as agruras pelas quais passamos nesta vida. Portanto, a Sinópticos Top 3 diz que o cristão avivado vai se manter fiel a Deus, mesmo diante da morte ou da perseguição até a morte. Conclusão. Diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus, na verdade, concede graça, força, equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo em meio das lutas da vida,
A exemplo de Estevão, esse primeiro mártir que foi registrada a sua história, e não foi por acaso, esse mártir da igreja primitiva e antiga, não é? Não neguemos então a Cristo, sejamos fiéis como Estevão. Vamos agora, meus amados irmãos, para concluir a lição, uma revisão desse conteúdo. E nós vamos fazer isso através de perguntas. E ao responder as perguntas, não só revisamos a matéria, mas reforçamos o ensino em nosso coração e mente. Primeira pergunta para você. Quando, pela primeira vez, o nome de Estevão aparece? Muito bem, nós falamos sobre isso. O nome de Estevão aparece pela primeira vez em Atos capítulo 6, na escolha dos diáconos, Atos 6, verso 3 a 5. Segunda pergunta, o que Estevão denunciou? Muito bem, Estevão confrontou a dureza do coração e dos líderes israelitas e denunciou as suas traições e homicídios que eles haviam praticado contra os servos de Jesus e, por último, contra o próprio Jesus. Vamos para a terceira pergunta. Qual foi a visão que Estevão teve? Essa visão foi linda, não é? Essa visão que Estevão teve, o primeiro mártir, ele teve uma visão da glória de Deus e viu também Jesus ao lado do Pai, ou seja, à destra da majestade. Vamos para a quarta pergunta. Que sentimentos Estevão não demonstrou diante da súplica e dores? Bom, o sentimento que ele não teve foi de vingança e ódio, mas muito pelo contrário, Estevão intercedeu para que Deus não lhes imputasse mais esse pecado, e isso poderia atrair, com certeza, a ira de Deus sobre esse pecado do povo. Por isso, Estevão pede que Deus não lhes impute esse pecado. Muito bem, quarta pergunta, que sentimento Estevão não demonstrou diante do suplício e dores? Bom, era isso que nós estávamos respondendo. Ele não demonstrou o sentimento de vingança e de ódio. Muito pelo contrário, mostrou um sentimento de intercessão, de pedir que o Senhor Jesus não lhes impute esse pecado. Quinto, o que é a alegria do Senhor para o crente avivado? Bom, para o crente espiritualmente avivado diante do sofrimento e a alegria do Senhor é a sua força. Neemias capítulo 8, verso 10. Neemias 8, 10. Com isso, meus amados irmãos, nós concluímos essa lição. Esperamos que você tenha gostado e que você possa assistir mais de uma vez, 2 ou 3, para guardar bem essa lição da revista da Escola Dominical. Semana que vem voltamos para mais uma aula e nós vamos falar da lição de número 8. Lição 8, cujo título é O Avivamento Espiritual no Mundo. Nós vemos focos de avivamento. Queremos ver um avivamento que vai derramar o Espírito do Senhor sobre toda a terra, que a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Que Deus nos conceda isso. Muito bem, a lição de número 8, que é a próxima lição, fala do avivamento espiritual no mundo. Que haja um avivamento espiritual no mundo todo. Com isso, que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, subscreva, assine e divulgue esse canal. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Amém e amém.